Você acha que a gente hoje vive realmente numa democracia? Esse é um debate filosófico que assim, demoraria dias aqui Mas eu sou filósofo, Mas a democracia... Na sua opinião, você acha que hoje em dia, a rigor, sim, vivemos numa democracia, porque nós temos um presidente que foi eleito democraticamente através do voto da maioria, né? E que exerce o seu cargo. Nós temos um Congresso inimigo do povo, mas que foi eleito por uma maioria, que aprova um absurdo atrás do outro, né, que tenta sabotar o tempo todo, né, o país, que eu não falo nem de sabotar o governo, sabota o país, sabota os brasileiros, em nome dos interesses pessoais, mas enfim, foram eleitos, né, e têm o direito de estar lá em suas respectivas cadeiras, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, mas que são pessoas que, na minha opinião, não deveriam ser políticos, deveriam ser outra coisa. Deveriam estar no agronegócio, no empresariado, nas grandes corporações, porque esses são os interesses que essas pessoas defendem. Elas não representam nem defendem os interesses da maioria da população, que são trabalhadores. Então, sim, vivemos uma democracia. A rigor, vivemos sim uma democracia. Está tudo dentro do jogo democrático. Está tudo dentro das leis. Agora, a gente pode questionar. A gente escolheu bem? A gente escolheu mal? Eu gosto desse partido? Eu não gosto desse partido? Tudo é lícito. O questionamento é nas urnas. Nunca num campo de batalha, nunca através da violência física ou verbal. Isso aí eu não admito. Eu fiquei, quando eu liguei para Raquel, e ela falou, você hoje é uma pré-candidata, né? Eu sou pré-candidata. Eu acho que você vai ganhar mole, eu acho, assim, espero. Pelas pessoas que te conhecem, eu acho até que você deveria ir para senadora, pelo teu jeito de ser, essa coisa. Estou dizendo, você vai vir para deputada federal, é isso? Ainda não sabemos, porque antes, né, da gente... não existe confirmação, né? Eu sou pré-candidata, né? Então, há uma reunião do partido que vai definir quem serão os candidatos a que cargos, né? Então... Agora, você não tem medo de repente, porque é tão difícil fazer alguma coisa. Eu sei que você vai falar, olha, é uma luta e tudo mais. Tudo é difícil, fazer jornalismo sério, ético, comprometido com a informação, é muito difícil, foi muito difícil. Se você vier ser autêntica, ser verdadeira, ser íntegra no jornalismo, foi muito difícil para mim. Não, com certeza. Agora, eu estava lendo sobre você, e você era conservadora, né? Não tinha negócio desse? Não, eu fui jogada para o campo conservador. É assim, Serginho, eu nunca consegui me encaixar inteiramente em um campo ou outro. Quando eu dava opinião, as minhas opiniões, as minhas críticas, elas atingiam a esquerda e a direita. Eu não tinha escolha. Acontece que, em um dado momento, a esquerda estava no poder. Então, obviamente, todos os olhares se voltam para o executivo. Lógico, vira tipo o alvo principal, né? A gente costuma olhar mais para o executivo e para as falhas do executivo. Então, eu criticava a oposição, eu criticava a situação. Agora, acontece o seguinte... quando você faz uma crítica a um dos campos, as pessoas do outro campo falam, olha, você é isso, você é A, você é B. Então, eu dei algumas opiniões em que as pessoas me achavam e me encaixaram na posição de conservadora. E mudei de opiniões, e mudo de opiniões, e sempre mudarei de opinião diante de uma certeza, diante de uma nova evidência. Eu não me baseio em crenças, eu me baseio em evidências. Então, a minha crença, ela precisa morrer para que a evidência apareça. Então, assim, eu mudei de opinião e eu mudo de opinião. Estou aberta a mudar de opinião porque eu não tenho compromisso com erros passados. Meu compromisso é aprender, é evoluir. Então, critiquei um lado, fui chamada de conservadora. Critiquei o outro, fui chamada de comunista. Aliás, gente, comunismo... e comunistas, a gente tem partidos comunistas, é uma coisa que eu queria dizer. Desde a ditadura de 64, houve no Brasil essa demonização de uma ideologia, que não é uma ideologia criminosa. Você pode até discordar do comunismo,
Mas você não pode xingar alguém, achar que ser comunista é ser assassino, comedor de criancinha. Isso é uma ignorância tremenda, isso é uma falta de tolerância tremenda, né? O nosso país, nossa democracia permite a existência de partidos e ideologias que pensem completamente diferente de você. Então, eu acho engraçado quando me chamam de comunista sem eu ser, né? Apesar de ter muitas coisas no comunismo que eu admiro, eu acho que as pessoas falam como se estivessem me xingando. Eu falo, gente, você nem conhece, você nunca leu O Capital de Karl Marx. O que você admira no comunismo? O que você admira no comunismo? Cara, o comunismo, a questão central do comunismo é a igualdade de oportunidades e o combate à exploração, né, do capital sobre o ser humano. Então, acho que isso é muito importante. Acho que mas, enfim, o que eu queria dizer é que quando você critica um lado, o outro te acusa, né? Então, eu sempre fui acusada de ser de direita ou de esquerda. Eu acho ótimo, porque isso quer dizer que eu não tenho compromisso nem com um lado nem com o outro, sabe? Eu nunca tive... minhas opiniões enquanto jornalista, eu nunca tive comprometimento com nenhum lado, com nenhum político. Aliás, quando eu comecei a falar sobre política, ainda em João Pessoa, foi uma coisa que, assim, que caiu assim, no meu colo. Nunca foi uma área que eu pensei em explorar. Mas um dia eu chego no trabalho para apresentar o jornal e a minha diretora de jornalismo me diz, olha, o nosso analista político ele foi demitido e você vai ter que fazer as análises políticas. Eu falei, gente, mas eu não entendo nada, eu não conheço nenhum político, eu não tenho agenda de... número de nenhum político. Eu não tô preparada para isso. Ela falou assim, é isso? Ou tipo assim, é isso ou você sai. Então eu falei, tá bom, aceito. Comecei a aprender sobre política, mas eu tinha uma coisa muito forte dentro de mim. Eu não queria me relacionar nos bastidores com a classe política. Por quê? Quando você tem uma fonte, por exemplo, a fonte te dá uma informação privilegiada e aí você fica meio que devedor dessa fonte, não fica, não? Alguém te faz um grande favor. Ninguém faz favor de graça. Alguém me dá um grande furo jornalístico. Quando eu tiver a oportunidade, tiver a necessidade de criticar aquela pessoa... eu vou ficar em maus lençóis, porque eu não posso criticar a minha fonte. Então, graças a Deus, eu não precisava trazer furos na política. Então, eu via a política sempre de um lugar distanciado, sempre com distanciamento. Então, não me envolvia com os entes políticos, com as figuras políticas, a não ser quando elas vinham na minha bancada serem entrevistadas por mim. Então, eu nunca tive a necessidade de agradar ou desagradar ninguém. Nunca. E também tenho decência, sempre tive muita decência de não entrar na folha de pagamento de político nenhum para falar bem ou para falar mal.